Olá, tudo bem? Eu me chamo Santiago Fontoura. Seja bem-vindo a este canal. Este vídeo é de fato uma apresentação. Eu vou explicar por que que, enfim, eu decidi montar um canal no YouTube. Eu trabalho há mais de 15 anos com livros, lido com livros tanto como escritor quanto como leitor, já há quase 30 anos, possivelmente. Então eu tenho aí uma experiência acumulada, né? Um conhecimento acumulado na lida com a leitura e com a escrita. Já trabalho com isso já há algum tempo, tanto como revisor, quanto como diagramador de livros, editor de livros, dou mentorias de escrita, tanto escrita criativa quanto escrita acadêmica, e resolvi montar este canal para talvez alcançar mais pessoas, possivelmente, assim espero. São duas as motivações reais. Uma de ordem muito pragmática e a outra num sentido mais amplo mesmo, no sentido como de uma missão. A pragmática é uma questão de necessidade, né? Todos nós temos as nossas necessidades, temos os nossos compromissos pelos quais devemos honrar, e a gente vive num país em que o mercado editorial, embora bem aquecido, né, houve um crescimento gigantesco do mercado editorial. Eu venho acompanhando isso esse tempo todo. Aumentou significativamente a quantidade de editoras, só que o que não acompanhou aí foi exatamente o aspecto tanto do profissionalismo, que muitas editoras pecam nisso, quanto a própria economia. E aí já é uma questão que as editoras não têm como controlar, porque elas estão submetidas a uma economia que, a gente sabe bem disso, ela dificulta a vida do pequeno ou médio empresário, né? É uma enxurrada de impostos em que o sujeito fica travado, não consegue seguir adiante. Fora o fato de que monta-se uma editora num país que não tem o hábito de ler, né? Em que as pessoas não são instruídas a terem o hábito da leitura. Então, é quase que essa conta não fecha. E chega a hora que ela não fecha mesmo, que é o meu caso, que trabalhei praticamente autonomamente a maior parte desse tempo, e chegou um momento que a conta começou a não fechar por conta de todos esses problemas, tanto no que envolve a economia do país, quanto aos aspectos específicos de falta de profissionalismo por parte de uma significativa quantidade de donos de editoras que tem pelo Brasil. Então eu pensei, bem, já que eu tenho esse know-how, eu tenho um conhecimento de livros, né? Tem uma quantidade imensa de livros que eu já li e reli. Eu trabalho com isso já há muitos anos, trabalho com mentoria de escrita também já há muito tempo. Então eu pensei, bem, agora eu acho que eu tenho que ir para a internet, embora me incomodasse um pouco, sempre me incomodou um pouco esse nível de exposição. Eu não tenho um problema em falar na frente da câmera, nunca tive esse problema. A questão não é essa. Eu tinha uma certa resistência a essa extrema exposição e também de um tempo para cá em relação a esses mecanismos do marketing digital que me incomodam ainda um pouco. Eu tenho uma certa resistência a isso também. Talvez porque eu seja de uma outra época, talvez seja essa a questão. Essa é a razão pragmática. Eu preciso ter dinheiro para honrar os meus compromissos. E aqui não deixa de ser uma janela, né? Comercialmente falando, é de fato uma janela. Agora tem um outro propósito para eu estar abrindo esse canal aqui, que envolve uma questão de é como ter uma missão, de fato, uma missão enquanto veja, eu não estou falando em termos messiânicos aqui, não se trata disso. Não sou eu que vou salvar nada aqui, absolutamente. Mas tem uma questão que envolve o fato de que eu recebi de Deus este dom, que é o dom de ensinar, que é o dom de me comunicar a respeito de um assunto, e especificamente dos assuntos que se referem aos livros e à escrita. Então eu pensei, bem, eu tenho essa obrigação, eu preciso apresentar isso para uma quantidade maior de pessoas.
Repito, não tenho intenção nenhuma de ser um messias aqui, de ser um guru da literatura, não é nada disso. Apenas, de fato, ser um orientador, que é o que de fato eu já faço, quando eu dou as mentorias, só que agora abrindo mais esse leque, né? Abrindo significativamente o leque, colocando ele numa perspectiva muito mais universal, né? Então tem essa questão da missão. E que missão é essa? Aí é que entra um fator importante. É a missão de tentar ajudar as pessoas no que diz respeito a algo que eu percebo que há uma vontade imensa da parte delas, só que essa vontade ela acaba não confluindo com o resultado disso. Que vontade é essa? Eu vejo que há muitas pessoas que têm, primeiro, a vontade de se tornarem leitoras de fato. Só que, veja, eu vou falar uma coisa agora que eu vou repetir isso em vários outros vídeos daqui para frente, que é esse o trabalho do professor. No fundo, as pessoas não conseguem entender que ler não é meramente você fazer uma decodificação das palavras que estão diante dos seus olhos. Ler não é isso. Fazer a leitura significa você conseguir encontrar o entendimento a respeito do que está escrito nas entrelinhas do que está escrito. Então, é preciso ler com inteligência. Esse que é o ponto. Essa é a parte mais difícil. Da mesma forma, eu vejo uma imensa vontade das pessoas de se tornarem escritoras, muitas até que já publicaram livros. Pois bem, ali nós vemos também um reflexo disso. Em geral, quem não lê bem, não escreverá bem. Inevitavelmente. Então, eu pensei, bem, eu preciso ajudar as pessoas a aprenderem a ler. E aí, caso haja esse desejo da parte delas, elas também aprenderem a escrever. Então, basicamente, do que é que eu vou tratar aqui neste canal? Eu vou tratar do ato de ler e de escrever. O ato de ler livros e o ato de escrever livros. No caso, histórias que a pessoa queira contar, ou talvez um livro de poesia, ou um livro autobiográfico, uma biografia, livros acadêmicos, seja lá o que for. Basicamente, eu quero falar sobre e ensinar, e aí é um trabalho mesmo de instrução. A minha intenção é instruir. É um trabalho de instrução que é instruir as pessoas a respeito do ato de ler e a respeito do ato de escrever. Não são meros atos. E aí a motivação principal é fazê-las entender o seguinte: aquilo que no fundo elas desejam. Quando a pessoa, na medida em que ela lê e que ela também deseja, em que ocorre nela uma vontade de escrever, em alguma medida ela quer eternizar aquele momento. Porque isso é uma questão óbvia. Nós todos passaremos e as obras ficarão. Então, se ela quer eternizar aquele momento, aquilo que ela quer eternizar, que é o livro, precisa constituir nele mesmo uma perenidade. E o que é essa perenidade que ele precisa constituir? Ele precisa ter uma relevância para a vida. Mas não é só a vida daquela pessoa, é para a vida de quem lê, porque isso também eu vou repetir várias vezes. Ninguém escreve para si, a não ser que a pessoa escreva um diário e guarde ele ali as 7 chaves, ou no momento certo a pessoa considere que vale a pena publicá-lo. Mas veja, a priori, tirando um diário, que inclusive para algumas pessoas acaba tendo finalidades terapêuticas, ninguém escreve para si, você escreve para os outros te lerem. Que não significa que você vai escrever submetido ao que os outros vão achar do que você está escrevendo, ou você vai escrever aquilo que agrada aos outros. Não, mas você escreve para ser lido pelos outros. Então, esse, que não é nenhum conceito, mas esse pensamento, essa forma de entender, esse entendimento a respeito do que é uma obra literária,
do que é um trabalho escrito, do que é um livro, ele é crucial. Talvez ele seja a base de tudo para que a pessoa daí consiga dar os passos necessários para aprender a ler e aprender a escrever. Então, eu espero ter vocês aqui comigo nessa caminhada. Temos muitos temas aí para abordar, desde temas específicos sobre qual é o núcleo de uma obra, como você identificar o núcleo de uma obra, é, como construir um personagem, não é? Até mesmo fazendo uma análise sobre uma ou outra obra, seja obra clássica ou uma obra contemporânea, ou algum livro que vocês queiram me indicar, que eu faça a leitura e apresente análise desse livro. Então, temos assunto de sobra para abordar aqui. Eu espero ter vocês aqui nessa caminhada. Eu não vou ficar repetindo isso nos próximos vídeos, porque acho que isso é uma obviedade, mas vou falar aqui neste primeiro. Eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês acionem aí o sininho, né, para poder receber as chamadas de quando vai ter vídeo. Sim, uma coisa importante, os vídeos, eu só postarei vídeos às sextas-feiras, porque o restante dos dias eu estarei lendo e escrevendo, né? Não vou ficar a semana toda postando vídeo e gravando vídeo. Vai ser sempre às sextas-feiras, porque o restante do tempo eu estou fazendo aquilo que de fato é o importante e é o que dá o conteúdo para esse canal. Eu preciso estar escrevendo e lendo, não é? É isso. Espero ter vocês comigo aqui e até o próximo vídeo. Que nosso Senhor Jesus Cristo ampare a vida de vocês. Um grande abraço.